Pai, eu te agradeço agora, Senhor Deus. Esse é o dia que o Senhor fez e nós vamos nos alegrar e ficarmos felizes nisso. Nós vamos demonstrar seus louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. E eu confio, Senhor Deus, que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com essa grande congregação, aleluia, Word of Life Christian Center, vai ministrar ao homem interior deles. E eu te agradeço, Senhor Deus, aleluia. Eu não levo essa honra de uma forma leve. É que eu reconheço desse púlpito que eu estou de pé. Eu estou aqui, Senhor, em temor e tremor, porque eu sei a missão que o Senhor tem sobre esse ministério, aleluia, uma missão tremenda, mundial, não é só para os membros aqui da Word of Life Christian Center, mas isso é nível mundial, aleluia. Então, de uma forma humilde, eu fico de pé nessa missão e eu te dou toda louvor e toda glória. Espírito Santo, como eu disse antes, eu tenho expectativa de o Senhor aparecer como sempre, porque se o Senhor não aparecer aqui, eu vou cair de cara no chão, mas eu não acredito que esse vai ser o caso, mas eu estou confiando no Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar com os versículos em Romanos, e depois que eu ler os versículos e falar sobre os versículos rapidamente, eu vou te dar o texto. Mas abra comigo suas Bíblias em Romanos 19, Romanos 8, 19. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou te pedir para levantar as suas Bíblias, eu já ouço as páginas virando aí, eu vejo que temos Bíblias na audiência, aleluia. O apóstolo quer que nós tragamos nossas Bíblias, glória a Deus. Não tem nada como a Bíblia física, louvado seja Deus. O telefone você pode colocar qualquer tipo de aplicativo lá, mas aqui nós só temos um tipo de palavra, louvado seja Deus, aleluia. Vamos entrar, Romanos 8, 19, ele diz: porque a expectativa genuína da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então aqui nesse versículo nós vemos para que a expectativa está esperando, da criação está esperando para que nós nos manifestemos, está esperando para que nós tomemos nosso lugar de direito como reis e sacerdotes, e filhos e filhas, e como vitoriosos, mais do que vencedores, triunfantes, vivendo um estilo de vida sobrenatural todos os dias das nossas vidas. A arena política está falhando. A arena financeira está falindo. Os médicos muitas vezes não sabem o que fazer. Todas essas novas doenças e coisas que estão se manifestando. Então, eles estão esperando por alguém que se levante e chegue e dê respostas para o que está acontecendo nessa sociedade. E nesses últimos dias, Deus está levantando a igreja. Ele está nos levantando, aleluia, como luzeiros aqui no mundo morrendo, para sermos esperança, para sermos libertação, para sermos paz e salvação para as pessoas e levarmos elas para o Senhor, aleluia. E impormos as mãos sobre os doentes e vê-los sendo recuperados e ser exemplos daquilo que um crente é suposto a ser, tanto em palavras e obras, aleluia, glória a Deus. E uma das coisas que o apóstolo tem nos ensinado é como viver estilos de vida sobrenatural, como viver acima do natural. E uma das coisas que eu tento sempre fazer, eu não estou começando uma nova doutrina, nem um novo ensino. O que você vai ouvir de mim é o que você já ouviu do apóstolo. Eu só simplesmente estou trazendo a minha versão aqui nisso, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, o título dessa mensagem vai ser Vivendo um estilo de vida sobrenatural todos os dias. Vivendo um estilo de vida sobrenatural todos os dias das nossas vidas, que não somente nos domingos, não somente nas quartas-feiras, não somente nas terças-feiras, mas todos os dias nós queremos viver um estilo de vida sobrenatural. E nós olhamos para a palavra sobre significa, é um superlativo, e significa acima do normal, não é normalidade. O super significa é extraordinário. Deixa eu ler algumas coisas aqui. Você precisa se ver vivendo um estilo de vida sobrenatural. Se você não conseguir se ver, você não vai ter isso. Você precisa se ver através dos olhos. Você precisa renovar a sua mente para o fato de que
Deus quer que nós sejamos sobrenaturais. Ele quer que nós façamos coisas que estão acima do normal. Aleluia. Louvado seja Deus. E na verdade isso realmente já está no nosso espírito, porque o nosso espírito é nascido de novo. Mas a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo precisam entrar em alinhamento com o que já está dentro do nosso espírito. Amém? Ok, então vamos para Josué rapidamente. Eu quero te mostrar algo que Deus falou para Josué fazer. Josué capítulo 6. Você sabe, até mesmo antes de Deus ter dado Josué e aos filhos de Israel Jericó, ele falou para eles para verem. Ele disse: eu já te dei Jericó, eu já te dei, até mesmo que as muralhas ainda estavam de pé, mas ele disse a eles para verem que as muralhas estavam derrubadas. Josué 6:2. Amém? Eu vou começar no versículo 1. Ele disse: agora Jericó estava estritamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então não tinha nenhuma forma de entrar e nenhuma forma de sair. Mas depois, versículo 2, e o Senhor fala, e o Senhor disse para Josué, veja, ele disse, veja, eu dei a você em suas mãos Jericó, e o rei de lá, e os homens valentes de valor. A palavra-chave aqui é veja, veja. Não somente, não tanto ver com seus olhos físicos, mas ver com seus olhos espirituais. Você vê? Então, eu vou dar a vocês 8 passos ou 8 pontos categorizados em andar no estilo de vida sobrenatural todos os dias. E o primeiro passo, você precisa se ver vivendo o estilo de vida sobrenatural. Se você não conseguir ver, você não vai conseguir ter. Você precisa saber que tem mais no processo. Nós podemos estar num certo nível, mas sempre há mais. Então nós sempre precisamos estar vendo aquilo que Deus está fazendo e ver a vitória nas nossas vidas, nos ver fazendo coisas extraordinárias, nos ver fazendo as coisas que são sobrenaturais, ok? Quando você fala sobre sobrenatural, simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, isso já é sobrenatural, porque ele fala e ele te dá uma direção específica. Louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas ficam buscando coisas sobrenaturais, como impor as mãos sobre os doentes e ver alguém se recuperar. Sim, isso é sobrenatural, mas às vezes tem coisas mais sutis que são sobrenaturais, e à medida que você é fiel nas coisas pequenas, Deus vai te abençoar com mais coisas, manifestações na sua vida. Então, o primeiro aspecto, o primeiro passo prático de você andar num estilo de vida sobrenatural, você precisa se ver que Deus já te deu, assim como ele falou para Josué, veja, eu já te dei a cidade. Veja, eu já chamei você para andar em rompimentos sobrenaturais na sua vida. Você precisa se ver nisso. Se você não vê isso, você não vai conseguir ter. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos olhar para o versículo 9, um versículo familiar. Nós estávamos orando, lemos isso durante a oração. Mas está falando sobre olhos. Nós precisamos ter olhos para ver, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele diz, mas assim como está escrito, o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou para nós pelo seu Espírito. Porque, agora, isso é importante, porque quando Deus revela algo para você, através do Espírito dele, isso é sobrenatural, amém? Isso está acima do natural. Você não recebeu essa informação num dicionário, ou numa enciclopédia, ou no YouTube, ou no Instagram, ou nada disso. Isso veio para você através de Deus. Mas Deus as revelou a nós através do seu Espírito. Porque o Espírito esquadrinha todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Então, se nós queremos saber e experimentarmos as coisas profundas de Deus,
nós precisamos, isso precisa ser revelado, conhecimento revelado, precisa ser revelado. E isso é revelado a você individualmente, amém? Aleluia, glória a Deus. Movendo adiante, porque o que o homem sabe, as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que está dentro dele. Assim também as coisas de Deus nenhum homem sabe, mas o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas depois ele fala no versículo 12, agora nós temos recebido não o Espírito do mundo, porque nós somos nascidos de novo, mas o Espírito que é de Deus. Então, se você é nascido de novo, o Espírito de Deus já está vivendo dentro de você. E se você está cheio do Espírito Santo, que eu sei que todo mundo aqui é, você tem o Espírito de Deus numa capacidade maior, numa medida maior. Então, só ao estar, você vai ter mais de Deus dentro de você. Nós precisamos ser mais sensíveis, nós precisamos estar mais, nossos ouvidos precisam estar mais antenados às coisas de Deus por causa disso, amém? Aleluia, ele diz no versículo, porque o que o homem sabe sobre as coisas de Deus, a não ser o Espírito do homem que está dentro dele. Assim também as coisas de Deus nenhum homem sabe, mas o Espírito de Deus. Agora, nós temos recebido não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que nós possamos saber as coisas que são dadas livremente a nós por Deus. Porque nós temos o Espírito de Deus vivendo dentro de nós, nós precisamos saber saber das coisas que foram dadas a nós livremente. Uma das coisas livres que foram dadas para nós é para nós andarmos num estilo de vida sobrenatural. Deus nos deu isso livremente. Nós precisamos saber disso, amém? Ok. Que também nós falamos dessas coisas não em palavras com sabedorias de homens, sabedorias de homens ensina, mas o que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, amém? Depois ele fala, porque o homem natural é uma pessoa que está andando como um homem, mero ser humano mortal, sem nenhuma sensibilidade ao Espírito. Mas o homem natural não recebe as coisas de Deus, porque elas são tolices para ele. Quando você começa a falar de coisas espirituais para uma pessoa que não crê, essa pessoa olha para você como se você estivesse louco, porque essa pessoa não consegue compreender. Essas pessoas não... Eu lembro anos atrás, até mesmo... as pessoas que eu tinha de amizades que não eram salvas, que não eram crentes, eu já tinha salvo, estava cheio do Espírito Santo, eu já era salvo. Havia uma separação, porque existiam certas áreas que eu não podia ir com aquelas pessoas, porque a mente natural não recebe as coisas que são de Deus. Então ele diz que são tolice para as pessoas, e essas pessoas não conseguem saber, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15, mas aquele que é espiritual, que somos nós, julgamos todas as coisas, sim, as coisas, e ele não é julgado por ninguém. Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que ele possa instruí-lo? Nós conhecemos a mente de Deus, quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Deus pode nos dar porções separadas e partes pequenas da mente dele à medida que nós vemos, à medida que nós somos sensíveis à voz dele, ao chamado dele. Isso é muito importante. Ele vai nos dando a mente dele. Eu penso que nós cobrimos isso suficiente. V é importante. Número 2 é meditar nos versículos. Meditar nos versículos. Para você poder andar num estilo de vida sobrenatural e ver, você precisa ver e você também precisa meditar nos versículos que prometem você um estilo de vida sobrenatural. Nós temos que meditar em versículos que nos prometem um estilo de vida sobrenatural. Amém? Eu vou te dar um versículo aqui que você pode abrir, 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. Não, desculpa, 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios. Peguei aqui. 2 Coríntios 2, versículo 14 diz: agora, graças sejam dadas a Deus, que sempre faz com que nós triunfamos em Cristo e faz manifesto o Salvador, o sabor do seu conhecimento através de nós em todos os lugares. Então, glória seja dadas a Deus. Deus sempre faz com que nós triunfemos. Quando você triunfa, você anda em vitória. Quando você triunfa, você está sendo vitorioso em todas as áreas da sua vida. Quando você anda num estilo de vida sobrenatural, você precisa ter expectativa de ser vitorioso.
nunca falhando. Mesmo que a situação possa parecer ruim, possa parecer que você está indo para baixo, mas você não pode afundar. O creme, ele sempre sobe para o topo. Sim, o creme sempre vem para a superfície. Você pode colocar creme lá no fundo do copo, mas ele vai subir para o pote ou para o copo. Os cristãos, eles podem ser, nós possamos ficar perplexos por todos os lados e as coisas não estão indo bem, mas nós vamos subir. Nós sempre estamos levantando para o topo. Assim, seja paciente, espere em Deus e manifeste o seu estilo de vida sobrenatural, porque você é um ser sobrenatural, você vai levantar para a superfície em todas as situações. Amém? E eu gosto dessa palavra triunfo. Essa palavra triunfo tem a ver com vitória. Uma pessoa venceu uma batalha. Um exército foi para a batalha e eles foram triunfantes em derrotar o inimigo. Então, como cristãos, nós somos triunfantes. Mas você fala, nós estamos no exército de Deus, mas também, e eu estou já avançando um pouco, nós temos um exército de anjos que estão andando estão funcionando, operando a nosso favor. Anjos, um exército invisível que está lá 24 horas por dia. E tudo que precisamos fazer, a Bíblia diz que eles não são todos anjos, espíritos ministradores enviados para ministrar para os herdeiros da salvação. Então, mas você precisa você precisa dar a missão para os anjos. Eu vou compartilhar com vocês, eu acho que eu já compartilhei antes, mas eu penso que eu tinha 9 ou 10 anos de idade, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu estava vivendo na casa, estava nos meus pais, e estava no banheiro, e tinha uma janela que passava, e quando eu passei, eu sempre olhava, fechava a cortina para ver. Eu abri a cortina para ver o que tinha do lado de fora, desculpa, que eu vi, eu gostava de ver lá o que tinha do lado de fora. E dessa vez que eu fiz isso, abri a cortina e eu vi esse grande ser celestial, mais ou menos 6 ou 7 metros de altura. Ele estava sentado num pedaço de madeira. O meu avô vivia do lado da nossa casa, ele tinha um celeiro, que tinha um armário lá, um compartimento de guardar coisas que era alto, era bem alto também. Mas esse anjo estava sentado lá nesse lugar, e quando eu fiz assim, ele olhou para mim, e eu fechei a cortina rapidamente. E depois eu olhei, abri novamente, e agora ele está de pé. E eu fiquei perplexo. Então eu fechei a cortina novamente. Depois, alguns segundos depois, abri novamente. E de repente, meu discernimento espiritual foi embora. Eu não vi mais o anjo. E eu geralmente fiquei pensando, por que ele ficou de pé? Ele ficou de pé porque ele estava esperando para eu dar a ele uma missão, para dar algo para fazer. Esse era o meu anjo ministrador. Eu lembro conversando com o meu avô sobre isso, porque a gente sempre pensa que avós são muito espirituais. A minha avó, falando com a minha avó sobre isso, ela sempre lia a Bíblia dela, e ela tinha um monte de fitas de ensinos do Oral Roberts. Então eu falei para ela sobre isso. Aí ela falou, esse espírito do seu avô que estava andando por aí. Aí aquilo não ficou muito bem comigo. Até naquela época que eu só tinha criança, eu não entendi direito, não concordei com aquilo, mas eu consultei Deus. Deus falou, não, aquilo era o seu anjo. E ele ficou de pé porque ele estava esperando para receber um trabalho para fazer, algo para fazer, que naquele momento eu não sabia, naquela época eu não sabia. Mas eu estou dizendo isso para dizer isso, que nós precisamos depender e utilizar mais dos ministérios dos anjos. Eu vou te dar uma ilustração. Eu estou cheio de ilustrações aqui hoje. Quando minha esposa e eu casamos, logo no início do nosso casamento, nós estávamos num apartamento de 2 andares. E eu não sabia onde eu tinha colocado minhas chaves. Não conseguia achar, procurei em todos os lugares, de cima a baixo, no andar de cima, andar de baixo, na cozinha, no banheiro. Então eu fui para a cozinha onde ela estava e falei, você viu minhas chaves? Ela falou, não, eu não vi. Aí eu falei, elas estavam bem aqui em algum lugar. Ela olhou para mim, direto no olho assim. E eu agradeço a Deus por mulheres que temem a Deus. Ela disse para mim, você já pediu seus anjos para encontrar para você? E eu fiquei meio estranho assim, mas eu falei, não, eu não perguntei para os meus anjos. Eu falei, ok, anjos vão encontrar minhas chaves. E depois eu voltei lá para cima, alguns minutos depois, a cama estava feita, estava super bem feita, e eu sei que eu já havia olhado na cama, e quando eu voltei lá em cima e olhei para o quarto, minhas chaves estavam em cima da cama. Então os meus anjos localizaram minhas chaves e colocaram ela em cima da mesa da cama para eu encontrar facilmente. Então isso
Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E muitas vezes, depois daquele lugar, sempre quando eu perdi alguma coisa, sem nenhuma dúvida, anjos, vá lá encontrar para mim. Encontra minhas chaves, por favor. Encontra minha carteira. Minha esposa, ela às vezes coloca o cartão de crédito do banco, às vezes passa sem ela anotar 3 ou 4 dias e eu falo, você tem que cancelar esse cartão. Ela falou, não, meus anjos estão procurando eles para mim. Certamente o cartão aparece. Ah, estava numa bolsa que eu tinha usado, que eu não havia usado em muito tempo. Mas sempre aparece. Ela nunca cancela os cartões dela, porque os anjos sempre ela dá trabalho para eles fazerem, eles encontram os cartões dela. Veja, coisas pequenininhas assim. O que está acontecendo isso está preparando a gente para coisas maiores, que Deus quer que nós façamos, coisas maiores, sabe? Deixa eu não ir muito além do que eu preciso falar, mas meditar nos versículos que prometem a você um estilo de vida sobrenatural, ok? Isso é muito importante. Deixa eu continuar aqui. Número 3. Número 3 é confessar a verdade de que eu vivo uma vida sobrenatural. Você precisa confessar isso. Confessar, o que acontece? Isso faz essa verdade entrar na sua alma. O seu espírito já sabe disso, mas a sua alma precisa estar convencida. E quanto mais você confessa, mais isso se torna uma realidade para você. Confessar a verdade de que eu vivo uma vida sobrenatural, um estilo de vida sobrenatural. A confissão ajuda a fazer essa verdade, como eu disse, entrar na sua alma. E com isso, tendo dito isso, vamos para o versículo aqui, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Eu estou olhando para o versículo 14. Esse versículo muitas vezes é usado com relação à oração, mas a oração é basicamente confessar sua necessidade ou algo para Deus. Então, porque quando você ora, sabe, você está falando com Deus. E com isso, eu estou avançando um pouquinho aqui, isso é uma coisa... É uma rua de 2 vias. Você fala com Deus e Deus ouve. Depois você ouve, Ele fala com você. Eu vou chegar nisso depois. Versículo 14 diz, 1 João capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que nós temos nele. Nós temos nele que se nós pedirmos qualquer coisa, que é a confissão, qualquer coisa de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve... Em tudo que nós pedirmos, nós sabemos que nós temos as petições que desejamos dele. Isso é sobrenatural. Quando você pede a Deus por algo e isso manifesta, isso é sobrenatural. Isso você está vivendo um estilo de vida sobrenatural. Confissão. Você não é o que nós fizemos na igreja por um tempo. O apóstolo nos dava esses cartõezinhos com confissões, com os versículos ali, nós confessávamos aquilo. Aquilo é fazer sua alma renovada, e você recebe a palavra dentro da sua alma, e aí isso se torna parte de você. A palavra se torna parte de você. Deixa eu te dar uma ilustração. Quando eu estava vivendo em Baton Rouge, agora eu estou aqui pertinho da igreja, mais ou menos 1 milha daqui, 1,2 milhas daqui da igreja, menos de 5 minutos daqui, mas quando nós estávamos indo para cima e para baixo de Baton Rouge, viajando para lá e para cá de Baton Rouge, para os cultos de terças e domingos, nós passávamos por muitos bancos, especialmente numa vizinhança específica ali, banco desse lado, banco daquele lado, e eu na verdade aprendi isso com a minha esposa, e agora eu faço isso o tempo todo. Eu não passo por um banco sem apontar para aquele banco e dizer, dinheiro venha para mim agora. Dinheiro venha para mim agora. Então eu estou confessando que o dinheiro que está naquele banco vai vir para mim. Confessando. Quando eu sinto uma dor no meu corpo, eu falo, corpo, você está curado. Dedo, ou calcanhar, ou braço, ou cotovelo, você está curado no nome de Jesus. Confessar aquilo que você quer. Muitas vezes as pessoas
pensam sobre uma forma leve, mas isso tem implicações fortes, porque você está falando, e você está falando palavras para fora, você está colocando palavras para fora, e essas palavras têm poder por trás delas. Então, para viver uma vida, um estilo de vida sobrenatural, às vezes você precisa falar coisas e chamá-las à existência na sua vida. Você tem que chamar coisas à existência. Não simplesmente aceite qualquer coisa. Não, comece a fazer confissões daquilo que é que você está crendo em Deus para acontecer. Você precisa fazer isso. Se você quiser ver manifestações, você precisa começar a confessar algumas coisas na sua vida. Vou te dar uma ilustração outra. 20 anos atrás, nós estávamos indo de férias para a Flórida, em vários lugares diferentes, e a gente via essas casas de 2, 3 milhões de dólares com uma varanda bonita, piscina, lindas casas. E nós entrávamos nelas e eu confessava, eu vou voltar. Eu vejo, eu já tenho essa casa. Eu comecei a confessar isso, confessando, e até que se tornou uma realidade para nós. E não importa quanto tempo leve, às vezes nós fazemos demorar mais do que é necessário, mas você precisa confessar e crer e ver aquela manifestação acontecendo, porque a confissão, como eu disse, vai te ajudar vai ajudar isso a entrar na sua alma. E você precisa confessar: Senhor, eu te agradeço porque eu vivo e me movo no sobrenatural. Eu vivo e me movo no sobrenatural. Vamos continuar. A próxima coisa que precisa ser feita, esses são passos práticos simples. Às vezes nós passamos por cima deles nas nossas vidas, mas eles são práticos e simples para nos ajudar a andar num estilo de vida sobrenatural diariamente. Agora nós precisamos agir naquilo que nós cremos. Nós precisamos agir naquilo que você crê. Agir naquilo que você crê. Porque você fez suas confissões, você semeou suas sementes, agora você precisa agir naquilo que você confessou ou orou, aquilo já aconteceu, agora já é meu, eu já tenho agora. Então, porque o que isso está fazendo agora está dando aos anjos a oportunidade de irem lá e operarem a seu favor, trabalharem a seu favor. E eu já compartilhei isso antes, mas eu vou compartilhar novamente uma outra ilustração. Eu tenho 2 ou 3 que eu vou compartilhar, porque isso é tão profundo na minha vida. Mas quando a minha filha estava pronta para ir para a faculdade, ela foi aceita numa universidade com bolsa de estudos, lá em Atlanta. Mas bolsa de estudos 100%. Nós estávamos esperando pela carta, papéis de aceitação, que precisávamos assinar o acordo, porque eles falaram pra gente que eles iam enviar os papéis para nós assinarmos e nós iríamos lá para uma orientação, E naquela semana nós não havíamos recebido nenhuma papelada, nada. Então eu decidi ligar pro reitor lá no departamento de admissão e falei: nós estamos conscientes da sua situação e você vai estar ouvindo, nós vamos ligar para vocês em 2 dias. Tudo bem, foi tudo que ela disse. Em 2 dias depois, a carta chegou e eu abri para minha filha, minha filha abriu e disse: nós pedimos perdão, mas vamos te informar que as empresas que estavam garantindo patrocinando essa bolsa bolsa de estudos que você estava contando, não vão mais patrocinar. Se você quiser continuar proceder seus estudos aqui no Georgia Tech, você vai precisar outra forma para patrocinar seus estudos. Ela chorou, ela ficou triste, e eu também fiquei machucado com isso. Mas foi uma quarta-feira isso. E eu olhei para ela e eu falei: nós vamos para a igreja hoje à noite. Ela disse sim. Eu disse: você tem um emprego, eu tenho um emprego. Eu quero que você semeie na vida do apóstolo e eu vou semear na vida do apóstolo. Nós vamos crer em Deus que essa decisão vai ser revertida. Ok? Então, nós fomos lá. Ela semeou, eu semeei. Nós compartilhamos a situação com o apóstolo, ele orou com a gente. E aí, isso foi numa quarta-feira. Nós íamos para Atlanta naquela sexta, depois do trabalho, tudo no fim do dia. Então, nós viajamos para Atlanta, ficamos num hotel. Minha filha estava no computador dela, ela estava olhando algumas coisas no computador e ela viu que ela tinha um e-mail do reitor acadêmico da faculdade. E o e-mail disse:
porque nós previamente havíamos removido essa bolsa de estudos e os patrocinadores tinham saído de suprir o dinheiro para isso, mas nós decidimos ir à frente e garantir, nós vamos honrar essa bolsa de valores, desculpa, a bolsa de estudos 100%. Amém? Mas isso não é toda a história. Quando nós chegamos lá no sábado para a orientação, nós chegamos lá à tarde, nós ficamos lá atrás, tinha mais ou menos 2.000 estudantes na orientação. Todos esses eram estudantes brilhantes, os mais inteligentes, porque receberam a bolsa de estudos. Mas, na verdade, a reitora acadêmica, se levantou no pódio para falar e ela disse, antes de eu começar minha palavra, eu tenho uma coisa que eu preciso perguntar, uma pergunta que eu preciso fazer. E ela falou... E ela mencionou o nome da minha filha. Jéssica Carrum está aqui. Você está aqui, querida? Nós estávamos lá atrás. E minha filha precisou levantar numa cadeira e abanar a mão assim para ela ver. E a reitora disse, querida, você recebeu meu e-mail? E a minha filha falou, sim, tudo está coberto. Está tudo coberto, tudo vai ficar bem. Mas isso me mostra quão importante que é. Eu já estou avançando a minha lição aqui, mas você não pode... Não tem como você me desconvencer de o que uma semente faz. Semear no solo certo. Você não pode me desconvencer disso. Porque já aconteceu muito na minha vida. Isso é sobrenatural que eu acabei de falar. E eu tenho várias ilustrações de viver um estilo de vida sobrenatural. Mas é uma questão de aplicar os princípios. Aplicar os passos. E deixar Deus agora... trazer a manifestação para acontecer. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu continuar. E nós falamos sobre confissão. E isso aqui realmente nós temos que colocar no topo, mas é muito importante, se você quiser viver um estilo de vida sobrenatural, é orar muito em línguas. Muito, muito, todos os dias. Todos os dias. Quando você está dirigindo no seu carro, quando você está sozinho, quando você tem alguns minutos para almoçar, ore em línguas. Porque o que isso faz, isso te ajuda a fazer seu espírito ficar sensível a Deus, quando Deus quer falar com você. Agora aqui tem a chave, e eu estou feliz que eu falei isso, porque eu disse que eu ia voltar. Muitas vezes as pessoas oram, e elas oram, mas elas nunca param para ouvir. Sabe, a chave é orar e depois agora a oração é uma rua de mãos de via dupla. Então não é sobre você orar, mas é aquietai-vos, a Bíblia fala, e saibais que eu sou Deus. Então Deus vai falar com você sobre a sua situação. É saber como ouvir aquela voz baixinha. E às vezes você pode orar e você pode estar no dia seguinte ou no outro. De repente, quando você está quieto, Deus vai falar com você. E Ele vai trazer aquela resposta que você tem buscado. Então sempre esteja a expectativa de que Ele vai falar algo de volta para você, porque Ele vai. A pior coisa, aqui tem outro elemento chave também. E eu estou adicionando coisas novas aqui. É muito importante que quando Deus fale com você, você vá lá e coloque aquilo em prática, aquela missão que Ele te deu, aquela coisa que Ele falou para você fazer, o que Ele falou para você fazer, isso é vital. Porque se você hesitar e você não fizer aquilo que Ele mandar você fazer, você não vai entrar no passo 2. Porque Ele está esperando para que você faça o passo 1. Muitas vezes as pessoas... Vá lá e sentar lá no estacionamento e limpar ou fazer algo num trabalho que parece que nem é muito importante. Por que você quer que eu faça isso? Não é meu papel. Por que você quer que eu faça isso? Vou catar as ferramentas lá na rua. Isso não é minha área de trabalho. Mas ele está buscando para a sua obediência. Ele está vendo sua obediência. Ele está vendo a sua obediência. Coisas pequenininhas que podem nem parecer, que no natural podem parecer que nem faz sentido, mas uma vez que Deus vê agora que você é fiel, você vai me obedecer nessa área. Ok, então agora eu vou falar com você em outras áreas, mais claramente, mais precisamente, para a sua situação específica ou circunstância que você está lidando. Então, sempre faça aquilo que Ele mandar você fazer. Porque ao fazer isso, Deus vê a sua fidelidade e a sua obediência para te servir Ele. Entende?
E isso eu descobri cedo na vida, que quando o Senhor... eu estou te dando uma outra ilustração agora, vou te dar outra ilustração. Quando eu primeiro entrei na Word of Life Christian Center, nessa igreja aqui, antes de eu entrar na igreja, eu vinha periodicamente só. E a maior parte das vezes a minha esposa vinha, no domingo ela saía quando eu estava fazendo alguma coisa, ou eu tinha que trabalhar domingo, ela vinha para a igreja. Ela falava, você não quer ir? Eu falava, não vou não quero ir na igreja não. A razão pela qual eu falava isso, e eu tenho vergonha de falar isso agora, mas a primeira vez que eu me encontrei o apóstolo, eu conheci o apóstolo, eu nunca tinha ninguém para me ler como ele me leu. Ele, era como que eu falei? Eu falei, o que você falou para ele de mim, para minha esposa? Mas ele olhou para mim e falou, filho, você precisa ser pastoreado. Você precisa sentar debaixo da palavra e ser nutrido. Você tem um chamado na sua vida, mas esse chamado precisa ser nutrido. E eu não estou pedindo que você saia da sua igreja, mas você pode vir aqui, sentar, receber do meu ministério a hora que você quiser, mas eu só estou te dando algum aconselhamento. E aquilo me assustou, porque certas coisas eu sabia, mas eu não estava pronto para aceitar certas coisas, para as missões, para o que Deus tinha para eu fazer. Então eu fiquei longe. Mas, tendo dito isso, um fim de ano específico, a gente veio na igreja, ela me chamou, aí vim com ela, e nós levantamos, e eu estou sentado lá na igreja antiga, tinha umas pilastras de metal no central ali para segurar o teto, e estava perto de uma dessas pilastras de metal, lá no final, e o apóstolo estava ministrando. Ele estava operando no ministério apostólico dele até naquela época. Eu chamava ele de apóstolo desde aquela época, porque eu já percebia. Coisas que ele fazia para mim eram apostólicas. Mas enquanto ele estava ministrando, o Espírito Santo falou. E o Espírito Santo falou para mim, aqui é onde você precisa estar. Aqui é onde você precisa estar. Eu virei porque eu pensava que o homem atrás de mim estava me admoestando. Mas não era o homem, era o Espírito Santo. E então eu tive uma decisão para tomar. Deus falou comigo, Ele havia colocado algo específico no meu coração. E mesmo que eu ainda estava um pouco apreensivo sobre isso, inicialmente, em ser um membro da igreja, mas Deus agora está me falando. Isso aqui é onde você precisa estar. Então eu fui para casa, falei para minha esposa, o Espírito Santo falou comigo, falou para mim que a gente tem que estar na Word of Life Christian Center, é o lugar que a gente precisa estar. Nós precisamos ser membros lá. Ela falou, sim, eu já sabia, eu estava esperando por você. Então, no domingo seguinte, nós levantamos, ela falou, onde a gente vai para a Word of Life. Levantamos, entramos no carro, dirigimos para a igreja, e quando a chamada foi feita para novos membros, eu me levantei, fui até a frente, ela também levantou, nós fomos lá na frente, e o homem de Deus veio, apertou nossas mãos, ele olhou para mim e disse, filho, quando eu primeiro encontrei você a primeira vez, 1 ou 2 anos atrás, eu sabia que você seria membro aqui da nossa igreja. Eu sabia. E não sabendo nada, na época eu falei, Deus falou comigo semana passada, como é que você sabia? Mas eu precisei aprender que existem níveis diferentes, existem rankings diferentes em ministério, e às vezes Deus dá ao homem de Deus insight, revelações divinas, de sabedoria divina. Eles conseguem ver, assim como um controle de tráfego aéreo, ele consegue ver coisas, ele tem todos esses instrumentos sofisticados, ele consegue ver as nuvens, ele consegue te dizer, não vai para ali, abaixa um pouco, vai para frente, faz isso, faz aquilo. Então, é melhor você obedecer, porque ele está fazendo isso para a sua segurança. Então, eu reconheço que Deus... o irmão Kurt ali, ele falava algo que era muito profundo. Ele falava, muitas pessoas falam com Deus, mas Deus fala com o nosso apóstolo. Eu disse, sim, isso é verdade, você está certo. Ele falava, eu lembro que ele falava isso, muitas pessoas falam com Deus, mas Deus fala com o nosso apóstolo. E isso é verdade, isso é um fato. E isso tem 33 anos e aqui estou eu. Mas orar muito no Espírito Santo é muito importante, porque
Ao fazer isso, isso te ajuda a alinhar com a palavra de Deus. Romanos 8, 26 diz que o Espírito nos ajuda nas nossas enfermidades, porque nós não sabemos o que devemos orar como deveríamos, mas o Espírito, o próprio Espírito, faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe, e aquele que esquadrinha os corações sabe o que é a mente do Espírito, porque ele faz. Porque quando você ora em outras línguas, você está orando a vontade perfeita de Deus. Então, é importante, esse é uma experiência sobrenatural. Quando eu fico cheio do Espírito Santo, quando eu fiquei cheio do Espírito Santo a primeira vez, 40 e poucos anos atrás, a minha vida foi revolucionarizada. Foi revolucionarizada. Mudou. Imediatamente, eu comecei a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Eu orava em outras línguas, sentava por um pouco, lendo minha Bíblia, Deus começava a falar comigo. Eu lembro que uma das primeiras palavras que ele falou para mim foi: filho, eu te amo. Eu te amo com amor eterno. Filho. E eu conseguia sentir a quentura da presença dele me cercando. E eu aprendi numa idade jovem que é uma questão de ouvir a voz de Deus. Você ora em outras línguas, mas também ouvindo a voz de Deus, amém? Você sabe, e é por isso que eu digo, ore muito em outras línguas, encontre tempo, faça tempo para orar em outras línguas, até mesmo que você possa não entender o que você está dizendo, mas como os versículos que acabamos de ler, o Espírito nos ajuda no nosso testemunho. Às vezes, nós talvez não saibamos como orar por uma situação no natural, mas com as palavras exatas que precisamos para cobrir aquela situação, mas quando você muda e entra nas línguas, agora, de repente, a sua oração, você está orando a oração, a vontade perfeita de Deus, e nenhuma palavra é perdida. E pense, o inimigo agora não pode interpretar o que você está falando, então ele não tem como interferir, porque você cortou ele completamente da equação, porque você está orando em outras línguas. Você entende? Uma das minhas maiores vitórias vieram ao orar em outras línguas. Você entende? Uma das maiores informações que eu recebi de Deus vieram através de orar em línguas. Me dando aviso. Fique longe de certas pessoas. Simplesmente, você pode dizer várias coisas, muitas coisas que ele já me falou. Vamos continuar, que o meu tempo já está acabando aqui. Eu não vou avançar o tempo aqui. Uma coisa sobre esse ministério, eu aprendi a me submeter e seguir as instruções, seguir as ordens. E você sabe, é isso que eu gosto. É por isso que tudo aqui é tão estruturado, porque existe, quando o apóstolo diz algo, ele não tem que falar, ele só fala uma vez. Porque depois disso já virou uma regra, né? Já virou lei aqui na igreja para os membros. Então, quando ele fala algo, anota lá, isso aqui é lei número 20, isso é regra número 30, regra número 4. E você volta lá e revê as leis, as regras, porque foram ditas, porque até que ele reverta, é assim que vai ser. Mas é assim que você segue as instruções. E pensa, é assim que você é abençoado. É assim que você é abençoado. Amém? É assim, ao seguir as instruções, nós vamos ser abençoados. Amém. Deixa eu continuar. Ok, número 6. Semear sementes em solo. E eu tenho que parafrasear bom solo, porque não necessariamente aparece quando você pensa, eu estou semeando uma semente, como uma coisa espiritual, porque você está semeando dinheiro monetário, de finanças, num solo, mas isso é sobrenatural. Algumas das minhas, eu disse orar em línguas, que eu tive grandes rompimentos, mas eu também tive maiores ainda rompimentos ao semear semente. Eu já compartilhei um antes. Eu lembro quando a terra veio para vender aqui do outro lado da rua, e o apóstolo ia comprar aquela terra do outro lado da rua que estava... E minha esposa falou para mim, vamos lá, eu quero falar com você. Eu fui lá, falei com ela, ela falou, o Senhor colocou uma impressão no meu coração para nós semearmos uma semente substancial na propriedade que o apóstolo vai comprar. Eu falei, ok, vamos fazer isso. Então viemos,
falamos com o apóstolo que nós iríamos semear tal quantia de dólares naquele lugar. No dia seguinte, deixa eu te compartilhar quão importante a semente é. No dia seguinte, isso foi um domingo, naquela segunda-feira minha esposa foi mandada embora do trabalho dela. No dia seguinte, então o inimigo agora começa a me dizer: ah, você pode precisar daquele dinheiro. Eu disse: não, isso é uma semente preciosa. Nós vamos colocar essa semente no solo o mais rápido possível. Então é o que fizemos. Nós colocamos no solo a semente. Oh, louvado seja Deus. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E toda aquela semana era um processo que eles estavam de mandar as pessoas embora, falando para as pessoas o que a empresa iria fazer por eles, para colocar de repente outra empresa, outras empresas, estavam relocar as pessoas. Mas ao final daquela semana, um dos diretores de recursos humanos viu minha esposa e eles foram de um prédio para o outro. Então ela falou: vem cá, senhora Kalum, a senhora pode sair da linha e vir aqui por um minuto? Eu preciso falar com você. Ela falou: ok. Então a minha esposa foi lá falar com a diretora de recursos humanos. Alguém no seu departamento decidiu se aposentar. E nós precisamos manter uma certa quantia de pessoas naquele grupo, então nós vamos reinstalar você no seu trabalho, assim como se você nunca tivesse sido mandado embora. Você precisa reconhecer, eles mandaram embora mais de 1.000 pessoas naquela época, eu não lembro exatamente, de todas aquelas, sei lá, 1.200 pessoas, ela foi a única pessoa que pegou o emprego de volta. E numa questão de meses, ela recebeu uma promoção substancial no emprego. E ganhou um aumento enorme. Mas só pensa se nós não tivéssemos semeado aquela semente. Como eu disse, eu já estou muito profundo nisso, já estou muito enfiado nisso. Você não pode tirar isso de mim. Isso é parte da minha vida agora. Dízimos e ofertas é a primeira coisa que sai dos nossos cheques. Dízimos e ofertas. Todo o resto tem que esperar. Porque eu sei do poder de uma semente semeada em sólido, num solo ungido. Você sabe quem ele é. Aleluia, o apóstolo. E isso vai mudar a sua vida. Eu falo para os meus estudantes na escola de ministério: você precisa semear e semear e semear e semear. Nunca pare de semear. Na verdade, uma das coisas que eu sempre falo, eu não tenho muito tempo agora, você nunca se apresenta diante do homem de Deus com as mãos vazias, quando eu tenho uma semente para semear. Porque essa é uma oportunidade para Deus fazer você se mostrar forte no seu favor. E isso muda a sua situação e te eleva para outro nível. Você nunca sabe qual semente vai acontecer. Você continua semeando e você semeia. De manhã você semeia, de noite você não segura a sua mão, você continua semeando, você não sabe. De repente, você se levantou para outro nível e você nem sabe como aconteceu. Você sabe como aconteceu, mas isso te faz ficar maravilhado. Quão bom Deus é. Um dos versículos que eu queria ler, na verdade está bem aqui, é Gênesis 8:22. A lei de semear e colher. Você pode abrir lá. Na verdade, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Eu preciso ler isso da minha Bíblia aqui. Gênesis 8:22. Vamos ler isso porque eu anotei aqui. E eu anotei aqui, eu preciso pegar do livro santo aqui. Me dá um segundo aqui. Gênesis 8. Vamos lá, 8:22. Você está lá, Gênesis 8:22. Ele diz: enquanto a terra estiver em existência, semeadura, tempo de semear e tempo de colher, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, enquanto a Terra ainda estiver rodando, e estivermos no planeta Terra, o tempo de semeadura e colheita não vai falhar, e vai funcionar. Eu tenho tios e avós que eram fazendeiros. Eu nunca lembro deles prepararem o solo, colocarem trator e as mulas arando o solo e depois colocaram as sementes, tinham as sementes lá e nunca plantaram as sementes. Tinha o tempo, quando o solo estava pronto para receber a semente, eles voltavam lá e plantavam as sementes. E depois eles cobriam o solo e eles aguavam o solo e aí trazia a colheita para fora. Então,
segurar a sua semente vai fazer com que ela morra. Ela vai morrer na vinha. Plante a semente. Crê em mim, ela vai trazer os frutos. Na verdade, tem um outro versículo, João 24, João 12, 24. Eu vou ler aqui. Verdadeiramente eu falo para você, a não ser que o grão de trigo não caia no chão e morra, ele vai habitar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai trazer bastante fruto. Em outras palavras, quando você coloca a semente no solo, ela literalmente morre, mas ele germina e ele traz para fora uma colheita. Uma semente pode trazer uma colheita muito grande, uma semente. E então, eu não quero sair do assunto aqui, mas semear sementes é uma experiência sobrenatural. Semear sementes é sobrenatural, porque são coisas sobrenaturais que manifestam quando uma semente é semeada num solo bom. Amém? Então, nunca veja semear como perda. É um ganho, é sempre um ganho, é sempre um ganho, é sempre um ganho. Não pode ser uma perda, é sempre um ganho, amém? E isso é sobrenatural, isso é sobrenatural. Você sabe, eu agradeço a Deus por Word of Life Christian Center, eu agradeço a Deus pelo meu homem de Deus e pelas coisas que eu tenho aprendido, porque, você sabe, isso mudou e está transformando a minha vida diariamente. E eu estou confiando em Deus que isso está fazendo a mesma coisa com cada um de vocês. Número 7. Ande na lei do amor. Você sabe, andar em amor é sobrenatural, porque às vezes é preciso que o Espírito de Deus constranja você para você ficar no amor. Sabe? Às vezes alguém pode, de repente, falou alguma coisa ruim pra você e você quer reagir, falar de volta e de repente o amor vem e constrange você. Ame seu inimigo como a si mesmo. Ame. Isso vai manter você, isso vai te manter não somente num estilo de vida sobrenatural, mas isso vai te impedir de andar na carne. Você não vai querer andar na carne. Romanos 5,5 diz... e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi colocado dentro do nosso coração através do Espírito Santo, que foi dado a nós. E o amor, em Mateus 22, meu tempo está acabando aqui, eu já preciso acabar. Mateus 22, 37, Jesus diz a eles: você amará o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente, e aleluia. E depois ele fala, esse é o primeiro mandamento com promessa, e o segundo é parecido com o primeiro, você amará o seu próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos se agarram toda a lei e os profetas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, e amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Porque o amor de Deus, quando você foi salvo, o amor de Deus foi colocado dentro do seu coração, dentro de você. E quanto mais você opera no amor, mais você vai ver vitórias se manifestando na sua vida. E várias vezes elas vão acelerar, porque o inimigo sempre vai tentar fazer você ficar irado, porque ele sabe que se ele conseguir tirar você do amor, colocar você na carne, quando você fica irritado, quando você fica... Agora ele tem algo que ele pode segurar contra você. Ele não está andando em amor, olha ali aquele cristão, olha aquela pessoa, olha como ela está tratando as outras pessoas. Ele não precisa de bênção, ele não anda em amor, mas quando você anda em amor, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Você sabe, o amor é uma força espiritual poderosa. Então, quando você anda em amor, você está andando no sobrenatural. Amém? Às vezes, eu tenho que amar as pessoas a uma distância, mas eu as amo. Mas porque eu sei que se ficar muito perto delas, muito tempo, vai ser difícil para mim andar em amor. Então, mantenha a distância. Eu te amo. Amém. Aleluia. Mas você tem que fazer o que você tem que fazer. Amém. Aleluia. Porque eu não vou deixar não andar em amor fazer com que eu perca na minha experiência sobrenatural de Deus. Amém. Aleluia. Isso é tão importante. Ok.
Deixa eu ver se eu posso concluir aqui. Esse foi o número 7. No momento que você anda fora do amor, você sai do sobrenatural. No momento que você sai do amor, você anda na carne. E a Bíblia fala sobre quando você está na carne, você não pode agradar a Deus. Então você precisa permanecer no Espírito, amém? Deixa eu te dar algumas definições antes de nós concluirmos aqui. Antes de eu ir para o último ponto. O que é um estilo de vida sobrenatural? A palavra sobre significa uma alta qualidade. Igual uma gasolina de alta qualidade. Você coloca uma gasolina de alta qualidade, seu carro dirige melhor. Então, sobre significa uma qualidade mais alta, exibindo a característica do seu tipo para um extremo ou um nível excessivo. Quando você anda no sobrenatural, você anda num nível excessivo, extremo. Eu sou extremamente abençoado ao ponto de que a pessoa normal, comum, que possa chamar isso de excesso, mas viver no sobrenatural, você está excessivamente abençoado. Então, eu sempre ando no sobrenatural. O sobrenatural está acima do natural. Quando você está no sobrenatural, você está acima do natural. Ou acima do ordinário, da vida normal do dia a dia. Quem quer ser ordinário? Quem quer ser normal, só normal? Não. Metade das pessoas do mundo é normal. Deus quer que a gente esteja acima. Porque, voltando para os versículos que eu mencionei primeiramente, a criação inteira está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quando nós andamos no sobrenatural, eles estão vendo a gente florescer. Eles vão querer, eles vão vir para a nossa luz, porque as pessoas estão lá fora doentes, machucadas, elas estão morrendo, e elas estão sofrendo, elas precisam do que nós temos, e nós precisamos, aquele versículo fala, deixa a sua luz, como um rapaz batista, eu lembro dessa musiquinha, deixa a sua luzinha brilhar, essa minha luzinha, eu vou deixar ela brilhar, mas essa luzinha não é pequena, na verdade, porque quando você... A luz, ela vai expulsar as trevas todas as vezes. A luz, só um pouquinho de luz fraquinha já destrói as trevas. Então não existe algo do tipo de luzinha. Você tem um luzeiro. Nós somos luzeiros. Nós somos luzes no mundo. Amém? Luzes no mundo. Amém? Nós somos a luz do mundo. Glória a Deus. Ok. E eu, na verdade, falei sobre isso mais cedo, brevemente. Não negligencie o ministério dos anjos. Nós falamos sobre um pouquinho, mas isso seria o número 8. Aproveite o ministério dos anjos que estão aqui para te ajudar a viver esse estilo de vida sobrenatural. Você precisa aproveitar. Quando nós falamos disso um pouco antes, mas é que eu não pude esperar, eu não aguentei, mas era o meu último ponto. Eu deveria ter colocado lá no ponto número 2. Mas, na verdade, já te dei os exemplos, mas os anjos... Eles são para nossa proteção, eles são para, não somente para nossa proteção, mas para... Eles estão lá para qualquer coisa que você possa precisar fazer. Não importa o que seja que você esteja passando, você sempre pode chamar pelos anjos, pedir ajuda para os seus anjos. Eu preciso de ajuda. Anjos, me ajudem com isso, me ajude nessa missão, me ajude nessa tarefa. E ter expectativa de receber ajuda sobrenatural. Ter expectativa, você vai receber ajuda, você vai receber, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dar mais um outro versículo aqui, 1 Coríntios 15, 57. Eu tenho 38 segundos. Mas graças sejam dadas a Deus, que sempre nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho, parafrasear isso aqui, em cada situação, nós temos que andar e triunfar em vitória em todas as situações nas nossas vidas, diariamente. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, se Ele fez pelo apóstolo, fez por mim, Ele vai fazer por você. Amém? Aleluia, porque Romanos 8,17 diz, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. 2001, 2002, 0. Amém. Aleluia. Eu falei para vocês que eu não ia avançar o tempo, glória a Deus.
Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Deus. E eu confio que os pontos que eu compartilhei com vocês vão te abençoar.